Olá, querido irmão, querida irmã. Esse é mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Nós continuamos a estudar o capítulo 17 do livro, que tem o título Sede Perfeitos. Estudaremos agora a parábola do semeador, que corresponde aos subitens 5 e 6 deste capítulo 17. Esse item, a parábola do semeador, é composto por uma passagem do Novo Testamento, seguida de 2 parágrafos de Allan Kardec, contendo as explicações do codificador a respeito dessa passagem do Novo Testamento. A passagem é a parábola, né? A parábola é apresentada, na sequência, Kardec comenta. Em resumo, nós podemos dizer que temos nesse item a apresentação, portanto, da parábola do semeador, retirada do Novo Testamento, seguida da explicação de Kardec e de seu significado e aplicação desse ensinamento ao meio espírita, orientando o estudante espírita a aproveitar os ensinamentos da doutrina, ajudando esse estudante a identificar as características de personalidade que às vezes o atrapalham, ou seja, guiando nós que estamos estudando o Espiritismo em relação a nós mesmos e ao modo como recebemos os ensinamentos doutrinários. Então, é muito importante a parábola do semeador para nós espíritas e para o contexto do nosso aprendizado espiritual. Vamos pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade que nós sempre temos explorado. Anteriormente, nós aprendemos as características de um homem de bem e o caminho para nos tornarmos uma pessoa com aquelas características do homem de bem. Agora vemos quais são os nossos obstáculos internos para a conquista desse objetivo. A parábola do semeador trata a respeito disso, dos nossos obstáculos internos. Esse é um dos pontos dela e que nos dá aqui a ideia de continuidade que a gente pode explorar em relação a esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos agora à parábola. Vamos começar a nossa leitura e vamos seguir o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que começa da seguinte forma aqui, portanto, no subitem 5, apresentação da parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Então, aqui nessa primeira partezinha, Jesus ali ensinando à beira do mar, falando por parábolas, né, subindo numa pequena barca e falando dali da barca para as pessoas que estavam à beira da praia, trazendo uma parábola, né, uma história com um ensino moral. Então, aqui a gente tem, nessa primeira partezinha, a introdução do que estava acontecendo. Então agora, Jesus vai contar a parábola. Vamos segui-la, né? Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esse trecho Kardec retirou do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos que vão de 1 a 9. Então, notemos que os versículos aqui vão de 1 a 9, né? Tem uma informação interessante aqui para a gente ver daqui a pouquinho. Vamos lá. A história que Jesus conta: alguém sai a semear. Então, tem alguém semeando, tem alguém trabalhando.
tem algo, algum trabalho sendo desenvolvido, algo que está sendo plantado, um trabalho que está em seu começo, né? O foco aqui na parábola de Jesus é a semente e o que acontece com ela em cada tipo de solo. Então é esse o assunto de Jesus, né? A pessoa sai a semear, então um pouco da semente cai pelo caminho. O que acontece com essa semente? Os pássaros comem. Outra parte cai em solo pedregoso. O que acontece com ela? Elas brotam, só que o solo pedregoso não tem profundidade, a semente não faz raiz, e então o sol queima aquela plantinha que estava tentando nascer. Outra parte cai entre espinheiros, os espinheiros crescem e abafam a semente. E outra parte da semente cai em terra boa e essa produz fruto. Então aqui o foco é a semente e o que acontece com ela, em cada tipo de solo. O final da passagem faz uma relação da produção da semente com o tipo de solo. A terra boa produz frutos, mas nem toda terra boa produz frutos iguais, né? Na mesma proporção. A gente tem alguns tipos de terreno e alguns tipos que vão proporcionar à planta, né, crescer de uma certa maneira, da qual, na qual, né, algumas sementes darão 100 frutos, outras sementes darão 30, outras um pouco menos, outras um pouco mais, e assim por diante, dependendo das condições da plantinha e do solo. Então, essa última passagem coloca essa relação da produção da semente com o tipo de solo. A terra boa produz frutos, mas não sempre na mesma proporção, né? Sempre em quantidades variadas. Então, esses dois primeiros parágrafos que a gente viu aqui, né, são uma passagem só do Novo Testamento. Lá anteriormente a gente viu a introdução, o que aconteceu, Jesus sentado em uma barca à beira da praia, falando por parábolas. A parábola é apresentada na sequência e apresenta essa história, né, tendo como elementos principais a semente e o solo. Muito bem, vamos para a segunda parte agora dessa parábola, porque na sequência a parábola é explicada por Jesus. Ele contou a história e depois ele vai explicar os elementos dessa história, o que ele quis dizer quando ele apresentou essa história. E vamos notar que aqui Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, mas os versículos que vão de 18 a 23. Eu vou voltar um pouquinho no nosso slide anterior, porque a gente marcou, né, que o anterior vai de 1 a 9. Então, Kardec pega os versículos de Mateus no capítulo 13, de 1 a 9, depois ele vai pular os de 10 a 17 para voltar de 18 a 23. E quem tiver curiosidade, quiser aprofundar seus estudos em casa, pode pegar a Bíblia, o Novo Testamento, né, o Evangelho de Mateus, e dar uma olhadinha nesses versículos que Kardec pulou. Por que Kardec não colocou todos os versículos no Evangelho segundo o Espiritismo? Ora, ele adotou uma estratégia aqui didática para a gente, né? Ele colocou a parábola e colocou a explicação de Jesus para poder comentar, retirando os versículos que estavam entre as duas coisas, entre a parábola e a explicação que Jesus dá. Bom, tendo fechado esse parêntese, né, que é mais uma curiosidade aqui para a gente acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente então vai agora diretamente à explicação de Jesus. Então, Jesus vai explicar agora os elementos da parábola, o que ele quis dizer quando contou aquela história, né? Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros
é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então aqui Jesus explicou o que ele quis dizer com a parábola. Vamos retomar os elementos, né? Aqui para a gente entender bem. Então, cada um dos elementos lá da parábola está explicado aqui. O que é a semente? Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. A palavra do reino de Deus, né? O evangelho, a boa nova, é a semente. Isso que é a semente lá da parábola, né? É a palavra do reino, o ensinamento da doutrina espírita, se assim quisermos, o ensinamento de Jesus, né? Os 10 mandamentos. Palavra do reino, as 3 revelações, né? Então, a semente é a palavra, é o ensinamento. O solo é cada uma das pessoas. Os diferentes tipos de solo são as pessoas. Quem quer que escuta a palavra e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Lembramos, né? Na parábola, vamos voltar um pouquinho aqui. Semente caiu ao longo do caminho e os pássaros a comeram. Vamos voltar lá no nosso texto agora. Quem escuta a palavra recebeu a semente. Então, quem escuta a palavra é o solo, que é um solo comparado ao caminho. O espírito maligno aqui são os pássaros que comeram a semente. Agora, o que é esse espírito maligno, né? O espírito maligno são as minhas más inclinações. Não se trata aqui de nenhum tipo de demônio ou nada desse tipo. São as minhas más inclinações, as minhas más tendências, os meus vícios, as minhas imperfeições. Isso é um espírito maligno, né? Que está em mim e que eu preciso combater. Eu recebo a palavra de Deus, mas logo logo eu me desvio com prazer, eu me desvio com exagero, né? E aí então eu esqueço a palavra de Deus e o espírito maligno, lógico, leva essa palavra embora da minha mente, do meu coração. Então esse é o sentido dessa expressão aqui, né? Espírito maligno. Não que seja um espírito do mal, um demônio, nada disso. O espírito maligno é aquela minha má tendência, a tendência ruim, tendência que me leva a uma má conduta, algo que está em mim e que deve ser combatido. O solo sou eu. Não é? O espírito maligno é algo que não permite que a semente permaneça em mim. Então, aqui a gente vê as diferentes características de cada tipo de solo, né? Que estão ilustradas aqui e que mostram as diferentes características da personalidade humana. Então, o solo, o ser humano, né? O espírito, que é esse solo tipo caminho, é aquele na qual a semente não chega, porque ele cede às coisas do caminho. Qual caminho? O caminho terreno, a reencarnação. Os prazeres corpóreos, o imediatismo que o corpo pede para a gente, não é tudo aquilo que está relacionado à vida terrena. Ele cede a essas coisas muito rapidamente, então a semente não fica nele. Ela é, assim, alimento, né, para as coisas mundanas. Vem as coisas mundanas e levam a semente embora. Então, essa é a primeira característica de personalidade que está aqui, né? A segunda característica, o segundo tipo de solo, é o solo pedregoso. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, o solo pedregoso escuta a palavra, né? E recebe com alegria no primeiro momento. Mas aí a gente lembra o que aconteceu lá na parábola, né? É um solo superficial, duro, a raiz não se aprofunda nele. Vem o sol e a queima. Então, quando eles têm algum tipo de revés, de dificuldade, ou sofre perseguição por gostar da palavra, né? Então aí ele se escandaliza, né? Ele fica
espantado e logo cede. Então, esse é o caminho, esse é o tipo de solo pedregoso, um solo duro, né? Falta profundidade. As características da personalidade humana colocada aqui, né? A pessoa é muito superficial, é pouco afável, é uma pessoa que não tem bom trato com os outros, é uma pessoa ríspida. Esse é o solo duro, né? Uma pessoa que tem preconceitos, não permite conhecer algo de novo. Então, esse é o solo duro. Outra característica das personalidades humanas, né, é o solo espinheiro. Ele ouve a palavra, mas as dificuldades desse século, né, ilusão das riquezas, abafam a palavra e a tornam infrutífera. Lembrando que lá na parábola, né, Jesus diz que os espinheiros cresceram e sufocaram a planta que tinha nascido. Os espinhos são as dificuldades da vida, são as ilusões das coisas materiais. A gente permite que esses espinhos cresçam e então abafem a semente. O tipo de pessoa espinho é aquela que cede às dificuldades impostas pelo meio em que ela vive, que impedem da planta de crescer. É aquela que tem dentro de si já muitas vezes os espinhos, né, que cresceram, a mágoa, os ressentimentos, todo tipo de emoção e sentimento e pensamento, até os preconceitos também, né, que abafam o crescimento da semente. Então a pessoa espinhenta é aquela pessoa que não tem bom relacionamento também, né, que ninguém pode tocá-la, porque se fere, né, se buscar tocar, principalmente um pouco mais a fundo. Então, características de personalidade humana aqui, diferentes tipos de solo. E por fim, o último tipo de solo, característica humana, a boa terra. Boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos. Não basta receber só a semente e receber bem a semente. É preciso deixar que a semente cresça, vire uma plantinha, se transforme em uma plantinha e que depois devolva essa semente, faça com que essa pessoa devolva algo de bom ao mundo que a cerca. Ou seja, essa pessoa dá frutos. A notícia boa para a gente é que algumas pessoas podem dar 100, podem dar mais, outras podem dar 60, outras podem dar 30. E isso é de cada um de nós, né? Cada pessoa pode dar uma certa quantidade de fruto. Então, cabe a cada um de nós esse autoconhecimento, essa preparação do nosso solo, que tipo de solo a gente é, né? É um solo tipo caminho, estamos só de passagem, né? Tudo acontece muito rápido, tudo muito superficial, assim como no solo pedregoso. Nós somos solo espinhento, né? Que é difícil ter contato assim com as outras pessoas, aquele solo que abafa, o espinho abafa tudo que cresce nele, ou nós somos a terra boa. Aqui cabe a cada um de nós fazer assim a sua introspecção, explorar um pouquinho dessas características, né? E procurar ver se nós nos encaixamos em algum tipo desses solos aqui que estão, e dessas personalidades que estão descritas na parábola. Então, esse parágrafo aqui do Novo Testamento simplesmente explica a parábola, explica os elementos da parábola. E aqui a gente encerra a parábola, mas nós temos os dois parágrafos de Allan Kardec na sequência, trazendo aqui as conclusões das nossas reflexões. Então escreve Kardec: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Então, aqui, matizes, né, são diferentes tons de cores, né? Kardec quer dizer aqui que existem diferentes matizes na maneira de se utilizar os ensinos do Evangelho. Kardec quer dizer que existem diferentes modos de recebermos e de aproveitarmos, de entendermos, né, de colocarmos em prática os ensinos do Evangelho. E na sequência ele explica para a gente a essência da parábola, né? A essência da parábola, a sua
intenção, né? O que está colocado por Jesus quando ele explica a parábola para a gente? Ora, a essência dela é muito simples. Ela nos ajuda a identificar em nós o motivo de não aproveitarmos bem o ensinamento do Evangelho. Então essa que é a essência da parábola. Ela está dizendo para a gente, olha, existem dificuldades, obstáculos internos ao espírito, né, que precisam ser vencidos para que a palavra do Evangelho seja bem aproveitada por cada um que a escuta. E como todo solo, todo tipo de solo pode ser transformado, pode ser arado, pode ser adubado, né, pode ser preparado. É isso que a gente está aprendendo aqui, a conhecer o tipo de solo que a gente é, para a gente poder se preparar para receber essa semente. Tanto que aqui Kardec retoma, né, o, o exemplo da pedra. A semente caída sobre pedregulhos nenhum fruto dá. Só lembrando um dos exemplos da parábola. Né? Esse é um matiz, é uma forma, né, é algo que acontece quando a palavra do Evangelho chega a um determinado tipo de pessoa. Então Kardec aqui retoma o sentido da parábola, né? O sentido essencial da parábola. É um alerta para nós. Segundo e último parágrafo de Allan Kardec. Não menos justa a aplicação encontra ela, a parábola, né? Nas diferentes categorias espíritas. Agora o ensinamento é direcionado para nós espíritas, né? Não se acham simbolizados nela, na parábola, os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Então são algumas perguntas que Kardec coloca e que são direcionadas diretamente a nós espíritas, né? Então olha só que interessante. Na primeira das perguntas aqui, Kardec já nos direciona, né? Não estão simbolizados, né, na parábola as pessoas que olham para os fenômenos materiais, né, comunicações de espíritos através de médiums, fenômenos de objetos que se movem, pancadas, bom, todo tipo de fenômeno material causado por espíritos, né? Mas não tiram desses fenômenos nenhuma consequência. Eles só acham isso curioso. Esses são os que estão na superfície da observação dos fenômenos, né? Sem estudá-los, sem questioná-los, sem tirar deles as consequências. Ora, se tem espírito se comunicando é porque a vida continua após a morte, né? Essa é uma consequência. Depois tem consequências morais. Se a vida continua após a morte do corpo físico, o que eu faço aqui no corpo físico deve ter ressonância, deve ter consequências na vida espiritual. Então, tem algumas pessoas que só veem o fenômeno e não tiram deles consequências. Essas são superficiais, são pedra. Né? A semente não aprofunda. Outro tipo de pessoa, né? Só se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, porque só se interessam quando isso lhes satisfaz a imaginação. Depois de terem ouvido isso, voltam para a vida comum. Então, os espíritos vêm, se comunicam, elas acham as comunicações brilhantes, têm a imaginação assim excitada, né? Nas revelações pessoais ou nas revelações gerais que os espíritos fazem. Fala assim, olha, você tem uma grande alegria a ser vivida daqui 2 anos, ou uma grande tristeza daqui a um tempo. Tome cuidado, não ande de motocicleta. Esse tipo de revelação que os espíritos fazem para a vida pessoal da pessoa e que acabam por, né, satisfazer ali a sua curiosidade e acabam por excitar a sua imaginação. Ou assim, né, revelações gerais, às vezes feitas por espíritos que pseudo-sábios, né, que são mais ou menos sábios, se acham sábios, mas não são, que vêm justamente para enganar as pessoas, trazendo mensagens que às vezes parecem muito boas e que têm um fundo, às vezes, não tão bom,
Então as pessoas se voltam ao brilhantismo das comunicações dos espíritos, né? Ouvem, mas também ficam frios e indiferentes logo depois de terem ouvido, porque voltam para a sua vida comum. E, e aí, para essa pessoa, elas são aquele tipo de solo espinhento, né? Que deixa as coisas da vida levar embora aquilo que os espíritos disseram, levar embora os bons ensinamentos, né? Tá ali deixando crescer os espinhos. Tanto quanto aqueles que reconhecem bons conselhos e admiram esses bons conselhos, admiram os bons ensinamentos, mas querem que esses ensinamentos sejam aplicados aos outros, né? E não tentam aplicar a si mesmos. Então veja, esse nosso contato com a doutrina espírita, né, vai desde o fenômeno, da superfície do fenômeno, até o modo como a gente trata o ensinamento sem estudá-lo, sem aprofundá-lo, sem interiorizar o ensinamento, sem aproveitá-lo, sem que depois que a gente tenha interiorizado, o devolva para o mundo em forma de atitudes virtuosas, né? Ações virtuosas. Então, o ensinamento é sempre para o outro, aqui nesse último caso, né? Solo espinhento também. E aí, por fim, a última pergunta de Kardec, né, é direcionada àqueles que vão praticar os bons ensinamentos ensinados pela doutrina, né? Aquelas pessoas para as quais as instruções são como a boa semente que cai em terra boa e aí sim dá frutos. Então, Kardec termina aqui, conclui, né, o texto aplicando a parábola ao meio espírita, aplicando o ensinamento da parábola ao meio espírita, que é muito importante para a gente. Nós espíritas vivemos, né, uma boa parte da nossa vida doutrinária em contato com o plano espiritual, seja através das obras escritas, psicografadas, através dos grupos mediúnicos, através das palestras inspiradas, através do nosso anjo da guarda que nos acompanha todo dia e das demais relações que temos com o plano espiritual. Então a gente vai encerrar o nosso estudo dizendo que a parábola do semeador, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um alerta para nós espíritas, mas ao mesmo tempo um ensinamento brilhante, pois nós aprendemos com ela a identificar quais são os obstáculos que ainda existem em nós e que nos impedem de aproveitar melhor os ensinamentos espirituais da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, de tudo aquilo que a gente já tem como teoria, né, para o nosso avanço espiritual e que nos excita à prática. Estamos aprendendo com essa parábola a limpar o solo, a preparar o nosso espírito para receber o ensinamento. Para o solo duro, que cabe se esforçar para aprofundar os ensinamentos em estudo e prática. Para o solo espinhento, o desapego e a sublimação das circunstâncias materiais que sufocam as boas sementes, né? Então, para aquele que é solo caminho, bem, desacelerar um pouquinho a vida, olhar um pouco mais para as circunstâncias espirituais e tentar, né, fazer com que essa semente permaneça em si, se precavendo ali das circunstâncias das suas más inclinações e más tendências. Então, nos transformemos em solo fértil ao trabalho, todos nós, né? Muito obrigado, queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez, pela companhia aqui no canal, pela companhia nos estudos. Eu deixo, como sempre, o meu fraterno abraço a todos, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Convite para a continuidade dos estudos. Nos vemos em breve, hein? Até lá.